Você sabia que existem doenças tão raras que a medicina ainda luta para entender completamente? Doenças que afetam pouquíssimas pessoas no mundo, algumas delas, talvez, apenas um punhado de almas que carregam consigo o peso e a singularidade de sua condição? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse universo desconhecido e explorar as histórias por trás das 10 doenças mais raras do mundo. Prepare-se para descobrir como a ciência médica se depara com os limites do conhecimento diante do incomum, do misterioso e do inexplicável. Algumas dessas doenças desafiam o que sabemos sobre o corpo humano, outras nos fazem questionar a própria natureza da vida. Fique conosco até o final, porque a última doença da lista é tão surpreendente que parece ter saído de um filme de ficção científica. Imagine uma doença tão rara que apenas um punhado de casos foram registrados em todo o mundo. Essa é a realidade da doença de Fields, uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro e a medula espinhal. As crianças diagnosticadas com essa doença, geralmente antes dos 2 anos de idade, enfrentam um declínio gradual e implacável em suas habilidades motoras e cognitivas. O que intriga os médicos e cientistas é a rapidez com que a doença avança, roubando a capacidade de andar, falar e interagir com o mundo. As causas da doença de Fields ainda são um mistério, um quebra-cabeça complexo que a ciência médica se esforça para decifrar. A raridade da doença torna a pesquisa desafiadora, mas a busca por respostas continua, impulsionada pela esperança de um dia encontrar uma cura ou tratamento eficaz. A dor, por mais desagradável que seja, é um sinal de alerta do nosso corpo. Um mecanismo de defesa que nos protege de perigos. Mas e se você nascesse sem essa proteção? Sem a capacidade de sentir dor? Essa é a realidade das pessoas que vivem com a síndrome de insensibilidade congênita à dor com anidrose, uma condição genética extremamente rara. Imagine nunca sentir a dor de um corte, a queimadura de uma panela quente, ou a pontada de uma fratura. Pode parecer uma vantagem, um superpoder, mas a realidade é que a ausência da dor pode ser extremamente perigosa. Sem esse sinal vital, as pessoas com essa síndrome estão mais propensas a lesões graves e podem até mesmo ignorar sinais de doenças graves. A vida sem dor é uma vida em constante alerta, um desafio diário para evitar os perigos que a maioria de nós sequer percebe. Imagine uma criança que envelhece em um ritmo acelerado, como se o tempo estivesse correndo para ela. Essa é a realidade da progeria, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford, uma doença genética extremamente rara que causa envelhecimento prematuro. As crianças com progeria geralmente parecem saudáveis ao nascer, mas os sintomas começam a aparecer nos primeiros anos de vida. A pele se torna fina e enrugada, os cabelos caem, as articulações se enrijecem e o risco de doenças cardíacas aumenta drasticamente. Apesar de sua aparência frágil, as crianças com progeria são conhecidas por sua inteligência, alegria e vontade de viver. Nosso sistema imunológico é como um exército que nos protege de invasores invisíveis, como vírus e bactérias. Mas, e se esse exército estivesse desorganizado, incapaz de combater os inimigos com eficácia? Essa é a realidade das pessoas que vivem com a síndrome de Chidiac-Higashi, uma condição genética rara que afeta o sistema imunológico. Pessoas com essa síndrome são extremamente suscetíveis a infecções, mesmo aquelas que normalmente seriam inofensivas para a maioria das pessoas. É como viver em um mundo cheio de perigos invisíveis, onde um simples resfriado pode se transformar em uma ameaça séria. A síndrome de Alström é uma doença genética rara que afeta múltiplos órgãos do corpo, causando uma série de problemas de saúde. Imagine lidar com a perda progressiva da visão, da audição, com doenças cardíacas e renais, tudo ao mesmo tempo. Essa é a realidade das pessoas que vivem com essa síndrome.
A síndrome de Alström é um desafio constante, uma luta diária contra os efeitos debilitantes da doença. Imagine seu corpo se transformando lentamente em osso, seus músculos e tendões se solidificando, aprisionando você em uma armadura rígida. Essa é a realidade assustadora da fibrodisplasia ossificante progressiva, FOP, também conhecida como Síndrome do Homem de Pedra. Essa doença genética extremamente rara causa a formação de ossos extras no corpo, fora do esqueleto normal. Os ossos extras se formam nos músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos conectivos, restringindo o movimento e causando deformidades progressivas. Capítulo 7. O rosto humano é um livro aberto, um espelho das nossas emoções. Mas e se você nascesse sem a capacidade de expressar suas emoções através do rosto? Essa é a realidade das pessoas que vivem com a síndrome de Moebius, uma condição rara que afeta os nervos cranianos responsáveis pelos movimentos faciais. Pessoas com essa síndrome nascem com paralisia facial, o que significa que não conseguem sorrir, franzir a testa, mover os olhos lateralmente ou fazer outras expressões faciais. Imagine a frustração de não conseguir transmitir suas emoções através de um simples sorriso ou de um olhar. Capítulo 8. Fibrodisplasia ossificante progressiva, uma segunda ossatura. Nosso esqueleto, a estrutura óssea que nos sustenta, é como um andaime interno, um alicerce sobre o qual nosso corpo se constrói. Mas, e se esse alicerce começasse a se expandir de forma descontrolada, aprisionando nossos músculos, tendões e órgãos vitais? Essa é a realidade assustadora da fibrodisplasia ossificante progressiva, uma doença genética rara que transforma músculos e tecidos em ossos extras. É como se o corpo estivesse travando uma batalha consigo mesmo, os ossos se espalhando como raízes, aprisionando o corpo em uma gaiola óssea. Capítulo 9. Síndrome de Riley-Day. A vida sem o sinal de alerta da dor. A dor, por mais desagradável que seja, é um mecanismo de defesa essencial, um sinal de alerta que nos protege de perigos. Mas e se você nascesse sem essa proteção, sem a capacidade de sentir dor? Essa é a realidade das pessoas que vivem com a síndrome de Riley-Day, uma condição genética rara que afeta o sistema nervoso autônomo. Pessoas com essa síndrome não sentem dor da forma como a maioria de nós sente. Elas podem se cortar, se queimar ou se machucar seriamente sem sentir dor. Capítulo 10. Síndrome de Ondine. A luta para respirar a cada noite. Respirar é um ato tão natural quanto piscar. Um processo automático que nosso corpo realiza sem que precisemos pensar. Mas e se você tivesse que se lembrar de respirar a cada minuto, a cada segundo, para se manter vivo? Essa é a realidade assustadora das pessoas que vivem com a síndrome de Ondine, uma condição rara que afeta o sistema nervoso central. Pessoas com essa síndrome esquecem de respirar durante o sono, como se seus pulmões se esquecessem de funcionar. É como se o corpo estivesse travando uma batalha contra si mesmo, lutando contra a própria natureza da vida. E assim termina nossa jornada pelas doenças mais raras do mundo. Um mergulho em um universo de desafios, superação e esperança. Essas condições, por mais raras que sejam, nos ensinam muito sobre a complexidade do corpo humano, sobre a fragilidade da vida e sobre a importância da compaixão e do entendimento. Cada uma dessas doenças é um lembrete de que a vida é um presente precioso, um presente que devemos valorizar a cada dia. Que essas histórias inspirem a pesquisa, a busca por tratamentos e a esperança de um futuro onde a cura seja possível para todos.